Obrigada. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpem aí a cara de sono e tal, vocês já sabem por quê. Então, vou já compartilhar a minha tela aqui. Um momentinho só. Acho que vocês estão conseguindo ver. Alguém me dá ok? Agora foi. Bota Pronto. aí. Agora foi. Pronto. Obrigada, Tatiana. Então, eu vou falar um pouco sobre os desafios da logística no âmbito urbano, ou seja, nas grandes cidades, não? E isso, vamos dizer, na abordagem clássica, sem considerar o que está acontecendo nesse momento, não, de pandemia e de isolamento social. Mas vamos lá. Então, a gente sabe, não, que nas grandes cidades brasileiras, as grandes cidades no mundo inteiro estão sempre crescendo, no Brasil não foi diferente, a população na cidade cresceu de 12%, e assim com ela cresceu também a frota de veículos. Aliás, a frota de veículos cresceu mais rapidamente do que a população. Então, o que acontece é que a gente sabe, não, os problemas que existem na mobilidade urbana, congestionamento, falta de espaço nas cidades, etc. E nesse contexto se insere também a distribuição urbana, não, de mercadorias, porque ela é considerada, não, um redutor da mobilidade urbana, sendo também a consequência do desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente sabe que mais desenvolvida e dinâmica é uma economia de uma cidade, mais nessa cidade vai ter, não, um fluxo maior de mercadorias, consequentemente também um fluxo maior de veículos de carga. Então, por que acontece que o transporte de mercadoria está sempre tendo mais um nível, não, importante no tráfego veicular? Porque na economia urbana também está diminuindo o espaço para o estoque, ou seja, com o aumento, não, do custo do solo, as lojas, as atividades comerciais preferem diminuir o espaço de estoque em prol, por exemplo, não, dos espaços para exibir mercadoria, não, as vitrines, etc. Isso naturalmente leva a uma maior frequência de entrega de mercadorias e a maior, não, número de veículos circulando. Assim como também está aumentando muito o número e a variedade de produtos e também os serviços de transporte expresso, não? Ou seja, os transportes na hora, então o número de veículos aumenta também porque tem, por exemplo, o comércio eletrônico, então a entrega em casa, não, das mercadorias. Isso que acontece, que provoca a atração de instalações logísticas nas grandes áreas metropolitanas, porque são as áreas onde tem os mercados consumidores. Mas, ao mesmo tempo, essas instalações logísticas vão sempre mais para periferias das áreas metropolitanas, e isso acaba aumentando, não, as distâncias que são percorridas no transporte de mercadorias. Tudo isso leva, não, a tentar solucionar e resolver alguns problemas que esse transporte de mercadorias provoca nas grandes cidades. E aí que surgiu o conceito de city logistic, como é conhecido, não, na Europa, nos Estados Unidos, ou logística urbana, como foi traduzido no Brasil, que surgiu justamente da necessidade de soluções para a melhoria da distribuição de mercadoria nas cidades. Naturalmente, a logística urbana visa aumentar a efetividade e a eficiência das operações e movimentações, não, buscando intervenções otimizadoras na ótica, naturalmente, da sustentabilidade, ou seja, melhorar o bem-estar global, a qualidade de vida em geral das cidades. A definição clássica de logística urbana foi dada já em 2001 por Taniguchi. Ele define a logística urbana como processo para a completa otimização das atividades logísticas de transportes pelas companhias privadas em áreas urbanas,
considerando o aumento e o congestionamento do tráfego, não, que a gente já falou, e o consumo, não, de combustível dentro de uma estrutura de economia de mercado. A gente não tem que esquecer que, de qualquer maneira, estamos falando de cumprir, não, as exigências de uma economia de mercado que é sempre mais exigentes, não, com as empresas, etc. Então, logística urbana é o planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo e armazenamento, seja dos materiais que de todas as informações relacionadas com esse transporte de mercadorias, no âmbito urbano, naturalmente. Ou seja, a gente quer reduzir as deseconomias, não, que são características do transporte chamado de última milha, ou seja, o último, não, pedaço de transporte que a logística faz, que é a entrega das mercadorias nos mercados consumidores, que são concentrados justamente na cidade. Então, o objetivo é solucionar a causa dos problemas, agindo nos fatores que caracterizam cada realidade, por exemplo, organização, planejamento, uso do solo, roteirização dos veículos, ou seja, as ferramentas na mão da logística urbana são variadas, são seja ferramentas técnicas de organização, como, por exemplo, sistemas informáticos, centro de distribuição, a gente vai ver rapidamente alguns exemplos disso, mas também a logística urbana é relativa também às políticas, regulamentações públicas, intervenções nas infraestruturas, planejamento e programação do uso do solo. A gente vai falar bastante da questão do uso do solo como instrumento para melhorar também as condições de logística urbana. Naturalmente, todas essas ferramentas, não existe a ferramenta ideal, não existe a solução ideal, otimizadora em tudo, mas geralmente as melhores soluções são justamente as combinações e adaptações de várias estratégias, considerando, não, as condições específicas de cada local onde a gente quer melhorar o modelo de logística urbana. Só passando rapidamente, assim, alguns exemplos de logística urbanas que existem no mundo, assim, na Europa principalmente, trouxe o exemplo de uma plataforma logística na Espanha. No Portugal tem um sistema de informação do tráfego com mapeamento digital, não? Porque a gente vê que na logística urbana sempre mais estamos usando um pouco as tecnologias digitais e os big data, não? Que Jorge falou até na apresentação mais cedo, sobre a questão, não, de tecnologias digitais e informações que ajudam muito na eficiência do transporte e da distribuição urbana, não? Por exemplo, já só a questão da roteirização dos veículos de carga é já uma grande melhoria na eficiência da distribuição de mercadorias nas grandes cidades, nas cidades em geral. Naturalmente, importantíssimo a localização e o fornecimento de áreas de estacionamentos específicas para operações de carga e descarga. Uma solução que está sendo adotada muito é a entrega noturna. Até no Brasil temos o exemplo de São Paulo, que está colocando essa prática, porque dessa maneira o transporte de mercadorias não é competitivo, não, com outros tipos de mobilidade, como, por exemplo, transporte público, transporte particular, porque de noite tem menos circulação de veículos. Claro que tem toda uma série de outras questões a ser consideradas, como a questão do ruído, não, do barulho, segurança pública, etc. Trouxe esse caso porque um dos casos que mais, vamos dizer, um dos casos mais antigos e que ainda funciona, que tem teve muito sucesso, é o caso do centro de distribuição urbana de uma cidade de médio porte na Itália, não, em Pádua, ativo desde abril de 2004, é um centro de distribuição urbana que funciona em uma plataforma logística de uma empresa de logística, que ela pensou, não, de também fornecer esse serviço de distribuição urbana de mercadoria. Então, as empresas chegam, não, as empresas de transporte urbano chegam nessa plataforma que
está bem próximo do centro da cidade, a carga, não, as mercadorias são racionalizadas e compactadas em veículos menores, que são veículos ecológicos, a metano ou elétrico, para a distribuição no centro. Naturalmente, é uma parceria público-privada e a prefeitura da cidade ajudou muito no desenvolvimento desse projeto, até concedendo vários incentivos para as empresas, permitindo que os veículos desse projeto, que se chama City Porto, possam, por exemplo, circular em faixas exclusivas de ônibus, possam entrar no centro histórico da cidade, mesmo nas áreas pedestrianizadas, etc. Então, isso incentivou, não, as empresas a participar desse projeto. Aqui são alguns resultados, não, naturalmente, em termos seja de redução de emissões atmosféricas, seja na redução de quilômetros percorridos. E aqui só para mostrar para vocês alguns veículos, não, do projeto City Porto. E no Brasil, também no Brasil, a gente assiste a algumas intervenções pontuais. A maioria das cidades, não, eles colocam alguns tipos de restrição veicular, seja por tipo de veículo, seja por faixas horárias. Tem em São Paulo, tem em Salvador, tem em várias cidades, não, do Brasil. Assim como alguns projetos de entrega com meios de transportes alternativos, não, com bicicletas. Naturalmente, estamos falando de mercadorias de pequeno volume e por distâncias, não, menores, tipo coisas mais nos centros das cidades. Também a questão da regulamentação das vagas de carga e descarga é muito utilizado no Brasil, e algum projeto piloto, não, de utilização de veículos elétricos e a gás em algumas das cidades, inclusive no BH, através de parcerias com a EV, com a BH Trans e outras empresas. Agora vou apresentar rapidamente um pouco um estudo que foi a base, não, do meu mestrado em Engenharia Ambiental Urbana na UFBA, porque justamente todas essas soluções que eu falei, elas não podem ser simplesmente aplicadas em uma cidade sem conhecer, não, as características da logística urbana e dos usos, ocupação do solo, da rede de transporte da cidade que a gente quer considerar. Então, durante o mestrado, eu desenvolvi esse trabalho, que é uma proposta metodológica, não, para a aplicação de estratégias de logística urbana através da avaliação multicritério em ambiente SIG, não, com geoprocessamento. Então, o objetivo era justamente desenvolver essa proposta metodológica para fornecer subsídios para o ordenamento territorial e dos fluxos logísticos. Então, tem sempre essa ligação com o planejamento e uso do solo. Então, vou passar. A primeira etapa foi justamente identificar 357 polos geradores de viagem de carga, que nada são que são atividades comerciais, não, divididos em bares, restaurantes, lojas de departamento, material de construção, móveis, comércio varejistas. E a minha área de estudo foi justamente o Centro Antigo de Salvador, e o Centro Ampliado, aquele que se encontra em torno do Pelourinho, não, que todo mundo conhece como patrimônio da Unesco, o centro mais antigo. Mas eu não considerei o Pelourinho por ser uma área muito, vamos dizer, peculiar, não, com ordenamento territorial diferente do resto da cidade. Mas também neste centro antigo, a gente encontra ruas estreitas, poucos espaços para estacionamento, então, toda uma série de situações problemáticas e, ao mesmo tempo, uma área bem rica, não, do ponto de vista comercial, além de apresentar, por exemplo, bancos, cartórios, etc. Então, um dos fatores que considerei foi justamente a concentração espacial desses estabelecimentos em relação ao potencial volumes de viagem de veículos de carga que eles produzem, e apliquei, não, o indicador estatístico kernel, que me dá uma mapa de calor, ou seja, não, os pontos vermelhos são os pontos quentes, onde mais se concentram os volumes de viagem de veículos de carga associados aos exercícios comerciais. Então,
esse foi um dos 7 fatores que eu utilizei na minha avaliação multicritério. Então, eu escolhi os 7 fatores que são relativos, seja à rede de transporte, como, por exemplo, o nível de serviço das vias, não, que são associados à qualidade das operações de logística urbana, o desenho viário, as características geométricas, a localização e oferta de espaços dedicados para carga e descarga, a tipologia de veículos de carga utilizados, mas também fatores ligados ao uso do solo, ou seja, de novo, não, a tipologia e tamanho dos estabelecimentos, ao qual fator é ligado também o tempo de carga e descarga e a frequência de entrega das mercadorias. Esses fatores foram colocados em ordem de importância relativas através das entrevistas com grupos de especialistas que ponderaram, não, e deram, vamos dizer, uma ordem de prioridade aos fatores em relação à aptidão das áreas e das ruas às atividades de logística urbana, ou seja, a pergunta era, não, quais desses fatores influencia mais a qualidade das operações logísticas em um determinado trecho, não, de rua, não? É o nível de serviço, ou seja, o número de veículos circulantes, a geometria da via, a localização de espaços dedicados para carga e descarga, enfim, essa avaliação multicritério permite a comparação par a par dos fatores. Esse que vocês estão vendo é a ordem, não, de prioridade que foi dada pelos especialistas. Então, cada um desse fator é um mapa, não? Tem uma dimensão espacial, então é representado através de um mapa que foi classificado, não, de 0 a 1, para ter a questão da aptidão ou não às atividades logísticas. Através da combinação linear desses 7 fatores, uma combinação linear ponderada, não, com os pesos que os especialistas deram, a gente chegou ao mapa de aptidão final da área de estudo, ou seja, não, onde tem maior ou menor aptidão às operações de logística urbana. O 0 representa maior aptidão, e vocês veem que praticamente nenhum trecho de rua, na verdade, apareceu como 100% apto a receber atividades logísticas. A gente fez também uma reclassificação para ter só valores, não, de aptidão baixa, que são valores, não, a classe 2, valores mais de 0,50, e a aptidão média, não, de 0,30 a 0,50. Como vocês veem, tem uma boa prevalência de trechos vermelhos, que são aqueles de aptidão baixa. E a gente viu que são muito associados à presença de, por exemplo, comércios varejistas, ou seja, aquelas lojas pequenas que tem pouco espaço de estoque, não? Eu falei isso no início, a questão da redução do estoque, então a necessidade de ter maior frequência de entrega de mercadorias, mas também tem tipologias de polos geradores, por exemplo, móveis eletrodomésticos ou bar e restaurante. E essas áreas não são áreas bem próximas dos centros históricos, onde tem também uma boa concentração de bares e restaurantes. Uma vez que eu obtive esse mapa de aptidão final, através dessa metodologia é possível criar cenários, ou seja, eu simulei aplicações de estratégias e medidas de city logística, mudando, não, os valores de alguns dos fatores. Por exemplo, a primeira estratégia foi imaginando introdução gradativa de medidas de gerenciamento da mobilidade, de modo que melhore o nível de serviço das vias. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Se eu, por exemplo, aplico o pedágio urbano, aplico outras formas de gerenciamento da mobilidade, como, por exemplo, o carro compartilhado, o car sharing, eu, não, potencialmente estou reduzindo os números de veículos nas ruas. E isso vai provocar o quê? Vai provocar uma melhoria, não, das condições para que os veículos de carga e descarga possam
circular e realizar as atividades, não, de entrega de mercadorias. A segunda estratégia foi, por exemplo, de fornecer mais vagas específicas para carga e descarga de mercadoria, de maneira, vamos dizer, diferenciada entre as ruas, não, principais, em que eu imaginei de colocar mais, não, e de maneira menos densa em outras ruas. A exemplo de um projeto que foi desenvolvido em Barcelona. Todas essas estratégias, na verdade, foram, não, inspiradas em casos reais, em experiências reais de outras cidades. A terceira estratégia foi sobre intervir sobre a tipologia de veículo de carga, ou seja, introduzindo um sistema de fiscalização mais adequado para impedir que veículos de carga fora tamanho, não, por exemplo, entrem em áreas centrais, não, fazendo infrações, ou seja, não, permitir que as entregas de mercadorias aconteçam só com os veículos menores, os chamados BUC, ou seja, o veículo urbano de carga. E depois tem as outras estratégias, que são a combinação dessas estratégias, não? Eu falei que as soluções melhores, na verdade, se obtém da combinação de várias estratégias, e as últimas estratégias me criam um cenário em que eu estou combinando as três estratégias, todas, não, em paralelo. Eu não trouxe os mapas, não, dos vários cenários, mas é evidente que as melhores soluções eu obtive, não, com a estratégia 7, que são as três combinações, mas já aplicando apenas uma dessas estratégias, já esse mapa fica menos vermelho, ou seja, aumentam os trechos, não, das ruas com maior aptidão às atividades de logística urbana. Mas, concluindo, o que eu quis demonstrar com essa pesquisa, com esse projeto de pesquisa, que existe, não, uma grande relação entre uso e ocupação do solo e sistema de logística urbana, mas também, não, a relação entre rede e sistema de transporte e sistema de logística urbano. Naturalmente, a gente viu, não, do mapa de aptidão final que não existem, segundo, não, em função dos fatores utilizados na avaliação, trechos totalmente favoráveis à realização das operações logísticas. Isso que determina naturalmente as deseconomias que eu citei no início, não, quando justifiquei a introdução das medidas de logística urbana, não? Isso determina custos logísticos, seja para as empresas, não, em termos de tempos perdidos nas entregas, de quilômetros percorridos, seja para a cidade em termos de congestionamento, poluição atmosférica, ocupação do solo, etc. Então, os cenários simulados de intervenções que eu simulei foram construídas a partir principalmente de intervenções sobre a rede de transporte, não? Eu falei em níveis de serviço, falei em providenciar espaço de carga e descarga, porque essas são medidas de curto prazo, não são mais fácil realizar essas medidas respeito a medidas de ordenamento e planejamento territorial, que são medidas de longo prazo, mas que também essa proposta metodológica possibilita, não, realizar essas simulações. E, naturalmente, isso iria influenciar sobre, por exemplo, a remoção de algumas tipologias mais problemáticas, não, de polos geradores de viagem. Por exemplo, a pergunta é correto ter lojas de departamento ou grandes lojas de eletrodomésticos, de móveis em áreas centrais da cidade, onde as ruas são estreitas, não tem estacionamento, etc. Ou seja, não criar outros tipos de critérios para concessão, não, de alvará de funcionamento para novos estabelecimentos comerciais. Naturalmente, essa pesquisa tem vários desdobramentos, não, tem várias aplicações que eu estou continuando a desenvolver nas minhas pesquisas, até como proposta, não, de doutorado
espero em breve. Então, foi isso que queria apresentar. Aqui estão os meus agradecimentos, meus contatos, e estou à disposição para continuar a discussão.